Então agora a gente segue para o nosso primeiro bloco de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntarão para todos, o tema é livre. Eu vou sortear aqui quem fará a primeira pergunta para começar esse bloco. Quem abre é a chapa OAB Democrática. Candidato, o senhor pergunta para quem? Eu pergunto pro tesoureiro da atual gestão e candidato da chapa 11 de agosto, Luiz Fernando Pereira. Só retomando as regras, então, o senhor vai perguntar para o Luiz Fernando Pereira. As perguntas terão tempo de 1 minuto, as respostas até 2 minutos, réplicas e tréplicas 45 segundos. O senhor tem 1 minuto, então, Arnes. Candidato, na semana passada, o governo do estado reajustou em 15% a tabela de honorários da advocacia da ativa. Essa tabela, desde 2019, não tinha qualquer reposição. O valor é inferior, bastante inferior, à inflação de 37% desse mesmo período. E também é inferior, bastante inferior, ao percentual de reajuste de preços de serviços da OAB Paraná no mesmo período. São 20 mil valorosos ativos no estado do Paraná. Por que eles foram abandonados durante todo esse tempo pela gestão 11 de agosto, e como será feito, se o senhor for eleito, para dar uma verdadeira reposição a esses advogados dativos? 2 minutos. Marlos, eu quero falar aqui com os advogados dativos, falar que eles foram abandonados. Nós criamos o maior e melhor programa de dativos do Brasil. É um orgulho muito grande da 11 de agosto. Antes da 11 de agosto, os dativos tinham que entrar na justiça para receber os seus valores, e é assim na maioria dos países, dos estados, das outras seccionais. O Rio Grande do Sul, dia desse, comemorou 14 milhões para a advocacia dativa. Nesse ano, são 120 milhões de reais para a advocacia dativa. O reajuste da tabela, Marlos, para não confundir a advocacia e os advogados dativos, é um ato do governo do estado. Nós temos vários ofícios enviados para o governo do estado pressionando pelo reajuste da tabela. Eu quero parabenizar a presidente Marilena Winter, que insistiu e conseguiu o reajuste. O reajuste não repõe toda a inflação, mas eu assumo o compromisso de completar esse trabalho e buscando novos reajustes à tabela dos dativos até que nós possamos recuperar toda a sua defasagem histórica. Mas mais do que isso, nós somos a chapa que apresentou a melhor proposta para os dativos. Nós vamos criar a escola dos dativos. Já fizemos um piloto em Ponta Grossa que funcionou muito bem e vamos criar uma rede de escritórios compartilhados para a advocacia dativa em todo o Paraná. Olha, dizer para os advogados dativos que eles foram abandonados pela atual gestão, sendo que todas as seccionais reconhecem que nós temos o melhor e maior programa de dativos do Brasil. Nenhum programa é maior que o nosso, nenhum programa é melhor do que o nosso. O problema do reajuste foi parcialmente resolvido e nós vamos complementar esse reajuste na próxima gestão. Salve, Marlos, a advocacia dativa do Paraná. Obrigado, doutor Pereirinha. Agora, Arnes tem mais 45 minutos para uma réplica. Se você se referir a Pereirinha... Perdão. Pereira. Por favor, Arnes. Perdão, não foi a intenção. Não, pode seguir. O doutor Arnes agora tem 45 segundos para... 45 segundos para a réplica. Salve a advocacia dativa. Essa que assistiu à atual gestão e a 11 de agosto comemorando efusivamente os 15% de reajuste. 15% que são inferiores aos 27% de aumento na emissão da carteira de advogado e muito inferiores aos 38% que foi aumentado para você fazer o registro da sua sociedade de advocacia na OAB. É verdade que falar em antes da 11 de agosto não tem como. A 11 de agosto está no poder desde 1977. Na maior parte das vezes, sequer sem ter bate-chapa. Na nossa gestão, nada de ofícios. Reunião com o governador, reunião com o presidente da Assembleia e o reajuste será integral pela inflação. O tempo, candidato Pereira, agora mais 45 minutos para a tréplica. 45 segundos. Né? Isso. Eu queria falar para a advocacia dativa que a presidente Marilena teve várias reuniões com o governo do estado, com a Assembleia e com o TJ Paraná, conversando com todo mundo para conseguir esse reajuste de 15%.
e o nosso diálogo vai continuar. A 11 de agosto é responsável, sim, por criar o melhor e maior programa de advocacia dativa do Brasil. Eu acho até ofensivo aos 20 mil advogados que a advocacia dativa seja tratada desse jeito. Nós temos muito orgulho desse programa e nós vamos complementar esse reajuste, criar a Escola dos Dativos e a rede de escritórios compartilhados. Obrigado, candidato. O senhor continua com a palavra e faz a pergunta agora necessariamente para Flávio Panzieri. O senhor tem 1 minuto. Parar o tempo aqui, iniciar. Flávio, você tem tratado do tema das prerrogativas. O Paraná tem um sistema profissionalizado de prerrogativas. Além da Câmara de Prerrogativas, a Procuradoria de Prerrogativas. Eu queria perguntar para você, o que é que está errado no sistema de prerrogativas da OAB Paraná? Você tem criticado muito. E eu queria entender melhor como é que vai funcionar esses despachos liminares em desagravos que, segundo manifestação sua em Maringá, ficariam sob a responsabilidade do seu candidato a vice-presidente na OAB. Eu queria entender como é que isso vai funcionar e por que isso pode resolver o tema das prerrogativas aqui no Paraná, que, segundo outras seccionais, é modelo para o Brasil. Flávio Panzieri, 2 minutos. Caro candidato Pereira, esse tema para mim é muito caro. Ele é tema prioridade na chapa pela Ordem 10 e ele é a prioridade porque, ouvindo a advocacia paranaense, caminhando por todo o estado do Paraná, tenho percebido o descontentamento com esse sistema que você chama de profissional. Essa gestão profissional eu dou outro nome. Eu dou de uma gestão burocratizada que se afastou pessoalmente dos advogados. O advogado não tem mais um pronto atendimento. Há inúmeros relatos e depoimentos de advogados que entram em contato com a ordem e a resposta, em regra, é: mande um e-mail. E esta burocracia institucionalizada tem nos permitido, por exemplo, nas últimas semanas, receber uma série de advogados que, por sua vez, afirmam que tiveram seus desagrados deferidos 1 ano, 8 meses, até 2 anos. Inclusive de sua cidade natal, em Cascavel, quando um advogado lá teve o seu desagravo deferido 2 anos depois. Isso, para mim, mostra que o sistema implantado atualmente está defasado, está falido. E a frase, inclusive, de sistema falido não é minha. Os grupos do WhatsApp são públicos, da Ordem. E o próprio presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB fez uma expressão parecida com essa, afirmando que o sistema não ia bem. O sistema estava apertado na medida em que, num desagravo aqui em Curitiba, participou do desagravo o presidente da Ordem, para não tratarmos de pessoas, diretor de prerrogativas e o desagravado, mais ninguém. Nós precisamos reunir a Ordem de volta em torno disso e a diretoria de prerrogativas, o diretor de prerrogativas serei eu, Luiz Fernando. As prerrogativas, quem cuidará nos próximos 3 anos do Paraná será Flávio Panzieri. E meu vice-presidente, meu co-presidente de Londrina, tratará comigo dessa temática todos os dias da gestão. Candidato Pereira, agora tem 45 segundos para a réplica. Eu fui conselheiro da Câmara de Prerrogativas com o candidato a vice da chapa pela Ordem. Ele faltou 7 das 10 sessões. Vou repetir, de cada 10 sessões, ele faltou sem justificar 7. Demorou para despachar um caso 8 meses, no outro 6 meses. É muito ruim entregar para uma pessoa dessa a decisão sobre os desagravos sumários. Eu acho que podemos melhorar o sistema de prerrogativas. Eu tenho várias propostas nesse sentido. Mas entregar para o candidato a vice não me parece um bom negócio com esse histórico. Está no meu Instagram agora o número de faltas do candidato a vice e também os processos que ele não despachou. Flávio Panzieri fez o pedido de resposta e vai avaliar. O senhor agora tem 45 segundos para tréplica. Luiz Fernando, esse tema é bem interessante para mim, Pereira. Sabe por quê? Porque a tua resposta agora mostra exatamente que vocês entendem que a Ordem dos Advogados do Brasil pertencem a vocês. Este dado que você apresenta agora não é a primeira vez que vocês o fazem. Vão buscar dados sensíveis dentro da Ordem para tentar expor as pessoas. Esse dado não é público, Luiz Fernando. Ele não é público, este dado. Ninguém conseguiria ter acesso quantos processos ele relatou, quanto tempo ele demorou para relatar cada processo, salvo se tivesse alguém fazendo buscas. E essas buscas me parecem que mostram essa ausência de percepção.
Quanto ao nosso vice, eu tenho muito orgulho dele, na medida em que quando ele foi presidente da subseção de Londrina, foi ele que conteve o GAECO em Londrina, mostrando para a sociedade paranaense o que é coragem, o que é enfrentamento na defesa de prerrogativas. Obrigado, candidato. Agora o senhor segue com a palavra e pergunta necessariamente pela ordem do debate para o Arnes. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Candidato Marlos Arnes, eu vou continuar nas prerrogativas, que me parece que é o grande tema da advocacia paranaense. Me parece que nessa ausência de socorro, onde eu tenho afirmado por todo lugar que vou, que eu prefiro deferir um desagravo liminar, e ao final do procedimento eu descobrir que não deveria ter deferido, do que acertar 2 ou 3 anos depois. Isto sim é abandonar a advocacia, é não permitir que a advocacia seja tutelada no seu momento mais sublime, no exercício fundamental da advocacia. Na nossa gestão, Marlos, não haverá distinção entre advogados. Eu não vou visitar advogado que é atentado na sua prerrogativa quando ele tem repercussão midiática no meio do processo eleitoral, mas eu todos os dias atuarei recebendo os advogados na ordem e com um sistema de gestão de prerrogativas eficientes. Eu queria conhecer o teu projeto para as prerrogativas. Candidato Arnes, 2 minutos. Eu fico muito impressionado com a questão das prerrogativas no estado do Paraná. Em 2005, 2006, fui presidente da OAB Curitiba e quando saí em campanha em 2006 pela oposição à OAB Democrática, encontrei um estado que reclamava das prerrogativas. Em 2018, lançamos chapa pelo Movimento Algo Novo, em 2021 novamente, e agora pela primeira vez na história da OAB temos uma oposição consolidada, firme e que lança a chapa pela 3ª vez consecutiva. O que mais me surpreende nisso tudo é que não houve mudança da reclamação referente às prerrogativas. Os advogados que você encontra no estado do Paraná, nos seus escritórios em Curitiba, no interior, a primeira reclamação é em relação às prerrogativas. Essa é a reclamação maior. Um dado que assusta do censo do Paraná é que 30% dos advogados do Paraná disseram que tiveram sua prerrogativa violada. E destes, 46%, segundo o censo feito aqui pela OAB Paraná, desses 46% sequer reclamaram a OAB Paraná, o que demonstra, a meu sentir, a falta de credibilidade da OAB perante os seus advogados e advogadas. Isso acontece por quê? Porque o modelo de gestão colapsou. O modelo de gestão que está implementado desde 1977 trouxe suas coisas positivas, trouxe seu crescimento, mas ele colapsou. Ele não tem mais como atender ao advogado. O sistema é sim burocrático, o sistema é sim demorado. Basta você ir a uma comarca do interior e verificar quanto tempo demora para ser cumprido um desagravo. Então, este ponto é um ponto crucial de modificação para a OAB Democrática. Flávio Pansieri, 45 segundos para a réplica. Essa ideia de prioridade para o sistema de gestão de prerrogativas, Marlos, é o que nós faremos na gestão pela ordem. E cuidar de prerrogativas, ela está para além de definir desagravos. Nós precisamos criar sistemas de relacionamento institucional que permitam que a Ordem dos Advogados do Brasil possa, às vezes com um telefonema, dissolver aquele conflito que exista entre o advogado e as autoridades públicas. Nós não seremos uma gestão belicosa, nós seremos uma gestão altiva, que vai tratar as autoridades como devem ser tratadas para que os problemas se resolvam. Eu fico muito impressionado, a nossa campanha tem feito muito sucesso já, porque uma das minhas propostas já há 2 meses era a modificação do regimento interno do tribunal para gestantes e lactantes, e a atual gestão, ouvindo o que nós fizemos, já solicitou ao tribunal. O tempo, candidato Marlos Arnes, 45 segundos para réplica. Então, nós implementaremos, como eu vinha dizendo, as diretorias regionais de prerrogativas. Acreditamos que isso trará celeridade para todos os rincões do estado do Paraná. E uma coisa que tenho dito e que considero muito importante é o envolvimento direto de todos os eleitos, de toda a chapa, da diretoria,
da própria Caixa de Assistência, enfim, como um conjunto de advogados cuidando da prerrogativa. Faltou, nesses anos todos, que o presidente saísse do seu gabinete, que aliás é pouco acessível na OAB, e fosse cuidar das prerrogativas dos advogados. O tempo, candidato, agora seguindo a ordem definida no sorteio e nas regras com os assessores, Marlos Arnes vai perguntar para Flávio Pansieri. O senhor tem 1 minuto. O portal da transparência, candidato, a meu ver, nada acessível e nada claro. Não se sabe efetivamente qual é o orçamento, quanto é gasto, em que área. Em verdade, para os advogados, é impossível pelo portal da transparência, que contém os balanços e balancetes, mas é impossível sabermos o que é feito com a nossa anuidade altíssima. Inclusive, convido os advogados que estão nos assistindo e nos ouvindo a entrarem no site da OAB Paraná agora e conferirem. Qual que é a proposta que o senhor pode fazer para que nós tenhamos uma gestão verdadeiramente transparente? E se o senhor, enquanto membro da 11 de agosto, durante 15 anos, fez alguma proposta nesse sentido? O tempo, candidato Pansieri, 2 minutos. Candidato Marlos, essa tua pergunta é muito instigante. Eu estive realmente na 11 de agosto durante um longo período, e ser 11 de agosto do Paraná era a condição para poder participar da ordem durante muitos anos. Eu lá estive, nos últimos 6 anos, discordando de alguns movimentos internos do grupo, deixei o grupo e sou muito tranquilo em afirmar isto, que deixei por diversos motivos. Um desses motivos, quiçá, era exatamente este da transparência. Eu não estou aqui, logicamente, acusando a OAB Paraná, nem a gestão do Luiz Fernando está à minha frente, de qualquer irregularidade, Luiz Fernando. Eu jamais faria isso, porque é tão ruim o modelo de transparência da ordem que eu não posso sequer lhe acusar. Eu posso olhar os dados e, de forma macro, definir o que seria prioridade ou não, porque não há relatórios substanciados. Na nossa gestão, pela Ordem 10, nós criaremos um sistema de gestão, primeiro, que vai permitir que o advogado confira todos os centros de custos trimestralmente. Todos, com cada uma das obras, com cada um dos projetos, para além dos gastos de pessoal, discriminando o pessoal, também detalhando todos os gastos com passagens aéreas, os gastos com os eventos, os gastos com a estrutura operacional da ordem. Nós precisamos mudar o modelo de gestão, por exemplo, para permitir que eu possa ir no sistema e, com uma busca simples, identificar quem são os principais fornecedores da ordem. Que eu possa identificar aqueles que, por sua vez, tiveram os maiores fluxos destinados de recursos, e isso fará com que a advocacia sinta-se certamente mais representada. Isso é uma forma de garantir à advocacia algo que eu tenho dito nas minhas falas por aí, é uma sensação de pertencimento, Marcos. A ordem hoje, ela não pertence mais à advocacia, é esse sentimento de pertencimento que não existe mais. Marlos Arnes, 45 segundos para a réplica. É importante que os advogados que estão nos ouvindo saibam que o orçamento da OAB beira os 70 milhões. É uma verba bastante alta. Nós temos, segundo o site da OAB, bens imóveis de 116 milhões. E eu pergunto a você, advogado, e a você, advogada, que estão nos acompanhando, você foi consultado sobre a construção do novo prédio que a OAB construiu nessa última gestão? Você teve participação na decisão quanto a este prédio? Então é preciso estabelecer critérios objetivos para a utilização do dinheiro da OAB, critérios objetivos de transparência, critérios objetivos de prestação de contas, para que todos possam participar ativamente da destinação dos recursos. Obrigado, Marlos Arnes. Agora quem pergunta é Flávio Pansieri, obrigatoriamente 45 um minuto. Não, o senhor tem 1 minuto, é a próxima pergunta. Ele perguntou... Perdão. O senhor tem mais uma tréplica de 45 segundos. Perdão, o senhor está correto. Por favor. Renato Marlos, essa pergunta é muito importante. Para a chapa pela Ordem 10, transparência está diretamente atrelada a um outro movimento chamado gestão participativa. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma gestão participativa
com os amigos de um clube que participam hoje internamente da ordem e, sem consultar a advocacia, promovem os grandes gastos da advocacia. Me parece que alguns movimentos que a ordem tem feito ultimamente estão desconectados da realidade do advogado. Este prédio citado, eu não conheço qual é a destinação efetiva do prédio, mas a pergunta que deve ser feita para a advocacia é: se temos lá 10, 15 ou 20 milhões à disposição, onde gostaríamos de gastar esse dinheiro? Qual o melhor projeto? E é simples isso, Marlos. Vamos perguntar aos advogados. O tempo, candidato. Agora sim o senhor pergunta para o candidato Pereira. O senhor tem 1 minuto para fazer o questionamento. Bom, já que nós estamos nesse tema de orçamento, Pereira, vamos continuar no tema orçamento para que a advocacia compreenda bem sobre essa temática, e eu fico muito confortável em falar sobre isso, porque certamente não sou tesoureiro, então não tenho tantos conhecimentos técnicos como o candidato, mas fui estudar os dados. E queria lhe fazer algumas perguntas. Para nós, da Chapa pela Ordem, nós estamos preocupados em devolver para a advocacia a ordem, em reconstruir um modelo de gestão de prerrogativas, em criar um sistema de redução de anuidade, em criar um sistema efetivamente que eu possa discutir a legitimidade da ordem. Mas quando eu olho para um sistema de gestão financeira da OAB, eu vejo a ordem hoje fazendo grandes gastos, né? Uma imobilização de capital que beira quase 20 milhões de reais nos últimos 3 anos. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse projeto de mobilização de capital, que mostra que a ordem tem um excedente de arrecadação muito positivo, para que a gente possa discutir sobre isso. O tempo, candidato Luiz Fernando Casagrande Pereira, 2 minutos. Vamos lá, Flávio. A advocacia do Paraná sabe que a OAB Paraná é tida pelo Conselho Federal como referência em transparência e em prestação de contas. Nós sempre temos as nossas contas aprovadas com louvor. É sempre uma referência muito positiva dada pelo Conselho Federal. Nós somos destaque em transparência. É o segundo site com maior transparência, site criado pelo Henrique Gaed. Tem tanta transparência que vocês têm acesso a todos os contratos. Pode ser que vocês não tenham tido tempo de procurar, mas todos os contratos celebrados com a OAB estão no portal. Basta entrar lá, qualquer advogado pode entrar e conferir isso. Sobre a questão dos gastos, todas as obras que a OAB fez até aqui foram obras para atender a advocacia do interior, sobretudo. O único prédio que foi feito aqui foi o prédio da Caixa, que vocês estão se referindo, mas eu queria dizer o seguinte: quando a sede atual da OAB foi feita, Marlos, lá atrás pelo Manuel, muita gente dizia que aquela obra era faraônica. Sabe quantos advogados nós tínhamos na época? 20 mil advogados. Hoje nós temos 90 mil advogados. Tínhamos 20 mil, hoje temos 90 mil. Não tem mais espaço para os cursos da ESA, não tem mais espaço para as reuniões das comissões. Nós queremos que a advocacia tenha espaço para a ESA, que vai ser multiplicada por 4 na nossa gestão, para as comissões que serão multiplicadas por 12 na nossa gestão. Não tem mais espaço para nada. Havia 20 mil advogados quando nós fizemos a sede, hoje são 90 mil. Nós aumentamos o nosso conselho, nós construímos esse prédio para que possa abrigar a advocacia paranaense. São 25 mil alunos na ESA, são 8 mil só em Curitiba nas comissões. Onde é que essa gente se reúne, onde é que elas têm cursos? E as sedes do interior, para a advocacia do interior. Qual sede você não teria feito no interior, Flávio? Panzieri, 45 segundos. Olha, a tua resposta, Luiz Fernando, mostra, ela não responde à minha pergunta. Minha pergunta era sobre excedente. Nós temos hoje um sistema de arrecadação, um sistema de cobrança de anuidades hoje do advogado, que está espoliando o advogado, onde a ordem justifica ter 20 milhões para gastar em 3 anos com excedente, tem um caixa livre por ano de 8.400, melhor do que qualquer banco do mundo hoje é a gestão financeira da OAB. Só que o nosso propósito não é esse, não é ter superávit somente, é lógico que temos que ir contas em dia, mas a modificação, o modelo o que nos diferencia é que nós vamos nos dedicar à construção de edifícios, mas nós vamos nos dedicar à construção de carreiras, de sonhos e menos de colocar tijolos na OAB. Agora Luiz Fernando Casagrande Pereira, mais 45 segundos. Eu estou de acordo, Flávio. As obras que foram feitas, nós somos a primeira geração pós-pandemia, não há mais espaço para obras. Eu vou investir na ESA, eu vou investir nas comissões, eu vou investir na advocacia iniciante, eu vou investir nas pessoas. Basta ler lá minha proposta, não tem nada de obra.
certo? Então, eu estou muito tranquilo em falar sobre esse tema e quero dizer que o grande investimento que se deu em obras foi quando você era da 11 de agosto. Depois caiu quando você saiu. E mais, quando você ficou 15 anos na 11 de agosto, a anuidade era maior do que é hoje. Caiu depois que você saiu. Obrigado, candidato. Quem pergunta agora, pela regra do debate, é o senhor Pereira, que pode fazer a pergunta para o Marlos Arnes. O senhor tem 1 minuto para fazer o questionamento. Eu vou perguntar para o Marlos, deixa eu zerar aqui o meu... Marlos, se tem um tema que me é muito caro, que me entusiasma, que me faz ser candidato a presidente da OAB, é o tema da advocacia iniciante. Nós fizemos o projeto do 6º ano. É um projeto que depois foi copiado por várias seccionais. Nós entregamos, além da carteira, o hino e o discurso, como sempre foi, um pacote de benefícios. Um pacote de benefícios que tem a aprovação, uma nota média de aprovação de 9,7. Tem 12 mil advogados beneficiados. A gente vai aumentar o número de benefícios e triplicar o alcance. Inclusive, já aumentamos o número de benefícios, dando todos os benefícios da ASP para quem se recebe a inscrição aqui. Inclusive, acesso à maior biblioteca digital de direito do Brasil. A pergunta é, qual é a tua proposta para a advocacia iniciante, Marlos? Marlos Arnes, 2 minutos. O advogado iniciante, Pereira, ele precisa ser acolhido. O que eu percebo nas andanças pelo estado do Paraná e aqui em Curitiba, conversando com o jovem advogado, é a necessidade de acolhimento. Esses programas serão evidentemente mantidos na nossa gestão e agregaremos um ponto fundamental, que é a possibilidade de auxiliar o advogado jovem a prosperar. Nós sabemos, você, o Flávio, que na faculdade não se ensina a gestão de negócios de um escritório de advocacia. Não se ensina a gestão administrativa, tampouco a gestão financeira. Nós implementaremos um programa baseado em vários estudos, inclusive feitos pelo SEBRAE, e daremos esse auxílio ao jovem advogado que poderá consultar a OAB em como trabalhar a gestão administrativa e financeira do seu escritório, recebendo todo o material para isso. Também é importante dizer que dentro da anuidade que se paga hoje para a OAB, incluiremos uma OAB com tudo incluído. Portanto, os cursos da ESA, que versarão sobre gestão de negócios, gestão administrativa e gestão financeira, estarão inclusos na anuidade, não só dos jovens advogados, mas também de todos os advogados do estado do Paraná, assim como os demais serviços que a OAB oferece e que são pagos estarão inclusos na anuidade. A emissão da 2ª via da carteira de advogado, a emissão de certidões para as modificações da sociedade de advocacia. O tempo, candidato. Isso estará incluso na anuidade. O candidato Pereira agora tem 45 segundos para a réplica. Ô Mário, você sabe que esses cursos sobre gestão de escritório de advocacia já estão à disposição dos advogados iniciantes há muitos anos. Eu mesmo já participei desses cursos, já falei sobre esse tema. O que nós precisamos fazer agora é avançar. Isso que você está propondo, a gente já tem há 6, 7 anos lá um pacote de cursos sobre gestão de escritórios, empreendedorismo, marketing, precificação, controladoria. Eu mesmo já dei aula nesses cursos. O que nós vamos fazer agora é dar um salto com a escola de iniciação. A ESA, a nova ESA, comandada pela Maíra Fonseca, vai apresentar o maior programa de iniciação para jovem advocacia do Brasil. Isso é avançar. Isso que você falou a gente já tem há muito tempo. Obrigado, candidato. Marlos Arnes, 45 segundos. A grande pergunta que fica é quanto isso vai custar. O jovem advogado hoje paga para fazer qualquer curso na ESA. O jovem advogado hoje paga para emitir a sua 2ª via. O jovem advogado paga por todos os serviços da OAB como qualquer outro advogado. Então a grande pergunta é, avançaremos? Sim, avançaremos. Sem dúvida nenhuma avançaremos, mas a que preço? Então o preço
que a OAB Democrática vai cobrar do advogado, jovem ou experiente, é zero. Todos esses cursos estarão incluídos dentro da sua anuidade. Você terá uma OAB verdadeiramente voltada e dedicada ao advogado. Obrigado, candidato Marlos Arnes. Durante esse bloco, o candidato Pansieri fez um pedido de direito de resposta, foi concedido pelo Departamento Jurídico e pela direção de jornalismo da emissora. O senhor tem 45 segundos. Eu queria registrar esse momento triste que nós vivemos da campanha. Esta manifestação do candidato Luiz Fernando Pereira mostra quando ele usa dados internos da OAB para tentar construir um discurso no debate, que não é a primeira vez que eles fazem isso em eleições. Isto mostra que há uma sensação de pertencimento, Marlos, mas uma sensação de pertencimento da ordem. De que supostamente eles possam acessar todos esses dados que estão lá no sistema da OAB. Não me parece possível que nós possamos confundir o papel da Ordem dos Advogados do Brasil e as chapas que horas estão. Nossa proposta para a próxima eleição, inclusive, nós venceremos essa e nós nos afastaremos dos cargos quem for candidato. O candidato, o senhor está registrado, Pereira, um pedido de resposta, vai ser avaliado, a gente traz a resposta no próximo bloco, a gente dá uma paradinha, na sequência, mais 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos que estão disputando a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná. É já já.